Fala pessoal, aqui quem está de volta é o Maicon e dessa vez a gente não vai ter o episódio, né, o capítulo da série, mas sim, como eu prometi, eu iria dar uma dica aí do jogo que pode ajudar muita gente aí na hora de usar os equipamentos do artesão. Esse esqueminha aqui, ó, artesão, coletor. Quem já tem esses dois itens, essa dica vai servir bastante aí para melhorar aí a potência dos seus sobreviventes, heróis e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai vir aqui em sobreviventes. Aí a gente vai escolher aqui um sobrevivente. Deixa eu escolher, por exemplo, essa Grazi aqui, ó. Ela não tem nenhuma bolinha branquinha nem verde, tá vendo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a Grazi, ó. Ela não tem nenhuma bolinha. Então ela tá em branco aqui nos adesivos aqui do artesão, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é gravar isso aqui, ó. Os talentos que a Grazi tem. Ela tem forte, posição defensiva, pele de ferro, implacável e vigilante. Então os emblemas tem que ser compatível com essa realidade dela aí, né? Então a gente clica aqui no número 5 e a gente vai procurar aqui o primeiro emblema. Vamos usar esse amarelinho aqui no forte. Vocês vão observar aqui, ó, ao lado, onde está dano, acima da arma, né? Vocês vão ver que o dano vai aumentar e que também a vida também vai alterar os valores ali, dano e vida, né? Onde que está 19,44 e 22,19 vai alterar aí a medida do que a gente for colocar nessa personagem. Então vamos lá. Então o primeiro item aqui a gente pode escolher qualquer um, né? Desde que seja compatível com a personagem. Se não tiver nenhuma descrição, galera, você pode colocar qualquer um, mas se tiver a descrição, vocês têm que colocar conforme por exemplo, a classe do sobrevivente. No caso da classe desse sobrevivente aqui, são guerreiros, né? Então tem que ser um pouco a ver com o guerreiro, com armas corpo a corpo. Então o primeiro item aqui já serve, ó. Mas só que vocês têm que observar uma coisa. Estão vendo o desenho ali desse emblema? É uma cruz, né, que significa de vida, né? Em volta dela tem um outro desenho. Vocês podem observar aí, em redor mesmo da cruz, vocês vão ver um desenho ali diferente do de baixo. Pode ver que o de baixo aqui é tipo um X, né? E o de cima não. O de cima é um quadrado com uma pequena volta uma voltinha, né, nas suas pontas. Então vocês podem ver que o terceiro aqui é o X também. O quarto é o cheio de pontinha, tá vendo? Ó? Então vocês têm que observar bastante esse item aí, ó. E aí por diante. Então o primeiro item que a gente vai selecionar aqui é esse aqui, ó. Esse emblema. Vocês podem ver. Só que agora é que entra o detalhe. Todos os emblemas têm que ser parecidos. A gente pode colocar 3 emblemas de vida, né? E 3 emblemas de outro que seja. Mas todos têm que ter esse desenho em volta do desenho de dentro. Todos têm que ser bem parecidos. Vamos ver aqui a segunda opção, no número 6. No número 6 aqui, vamos achar algum emblema parecido, ó. Guerreiro, que é esse aqui, ó. Esse primeiro emblema, pode ver que ele é igual ao outro. Só não é da mesma cor, mas é igual. Então, o que está falando na descrição? Mais 2% se o sobrevivente tiver um guerreiro como companheiro. Então ele é da classe guerreiro, então o emblema é igual, o desenho é parecido, né? Só não é a cruzinha, mas em volta da caveirinha é o mesmo desenho. Então eu posso colocar esse emblema. Aqui no 1 é a mesma coisa, ó. O primeiro não serve porque é uma cruz. O segundo não serve porque é cheio de pontinha, né? Aquela cheio de finco. O terceiro a mesma coisa, o quarto a mesma coisa.
O quinto também é um X. Aqui, ó, esse aqui já dá. Posição defensiva. O que a gente vai ter que fazer? Se a gente esqueceu o que tem lá nos talentos desse sobrevivente, a gente vai olhar de novo. Posição defensiva. Vamos ver se ele tem posição defensiva. Se tiver, perfeito. Tem ela, ó. O segundo item aí, a forte posição defensiva. Então aquele emblema, ele vai dar certinho aqui, ó. Vamos achar ele aqui de novo. Aquele aqui, ó. Dano crítico, posição defensiva. Beleza. Então vocês observaram que os danos e a vida desse sobrevivente mudou lá, ó. De 19 ponto alguma coisa foi para 21, 18, pá, 2.118 de dano, 2.774 de vida. Então, perfeito. Quando você adicionar o quarto item, com o mesmo desenho, né, com um desenho em volta do desenho de dentro, ele já vai virar uma bolinha amarela. Significa que as combinações estão adequadas. Então a gente vai procurar o mesmo emblema parecido aqui, ó, dano crítico, achamos. Aí, ó, dano crítico, esse aqui primeiro. Pode ver que é o mesmo desenho do outro, ó. Aí o que a gente tem que olhar? A descrição, ó. 9% de dano crítico, mais 2% se o companheiro desse de missão, desse sobrevivente, for a Michonne. Então, a Michonne é da mesma classe do que esse sobrevivente. Então, esse emblema aqui cabe. Olha lá, já ficou dourado. E olha o tanto que já aumentou. Aumentou mais um pouquinho. Só não aumentou muito, porque esses emblemas aqui são fracos, né? Os embleminhos aqui são meio fraquinhos, mas depois eu vou passar em outros personagens aqui. Vocês vão ver que o dano dos meus personagens, a vida deles, estão bem alterados. Nesse outro item aqui, a gente tem o do Glenn, tá? Poderia ser. A gente pode usar esse aqui, né? Porque o Glenn é corpo a corpo. E também, deixa eu ver se a gente tem outro. Esse aqui, ó, 7% se ele tiver um lutador, um batedor como companheiro de missão. Batedor, poderia também ser, né? Mas eu preferi deixar o do Glenn, porque o do Glenn é 250 de dano. Então vamos colocar o do Glenn, que é o que tem aqui. Cadê ele? Esse aqui, ó, 200, pode olhar o dano lá do lado de lá em cima da arma, que vai alterar pra caramba, ó. De 2.153 ele vai mudar para 2.486 e continua dourado, ó. Se eu colocar um emblema aqui que não seja da combinação, ele não vai ficar dourado, e aí a combinação não vai ficar com o efeito adequado. Então vamos para a última aqui, sortudo, ó. Esse segundo aqui, ó, tá vendo? Esse emblema sortudo, e eu acho que ele tem o talento sortudo. Deixa eu ver. Não, ele não tem o talento sortudo. Então não é muito viável colocar, não. Vamos procurar aqui se vai ter. Aqui, ó, lutador. A gente pode colocar um lutador, porque é corpo a corpo. Eu costumo jogar com lutador e também os personagens de guerreiros. Então vamos colocar esse lutador aqui. A vida vai aumentar, você vai ver que está 2.885, vai mudar para 3 dos 328. É uma porcentagem muito boa. Imagina se esses emblemas aqui fossem mais fortes, entende? Então a gente vai passar rapidinho aqui no, por exemplo, o Daron aqui, ó. Olha o meu Daron, 35, 3.522 de dano, né? Claro que a arma também ajuda muito, tá? A arma ajuda bastante. E também a vida dele é 4.286. Se eu não tivesse configurado esses emblemas aqui do Daron certinho, ele estaria fazendo aí 2.800 de dano, por exemplo, 2 ou 3 de vida. É o máximo que ele daria aí. Então eu ganhei quase 1.000 e pouco de cada item, né? De cada função aí de dano ou vida, só de ter configurado corretamente. Ó, se vocês quiserem colocar
os emblemas aleatório, qualquer um, e pá, vai dar certo. Só que o efeito não vai ser o mesmo, né? O certo é essa bolinha amarela ficar no meio e em volta ele tá todo dourado. As configurações mais corretas que tem para ficar aí no seu personagem. Então, o vídeo que eu queria passar para vocês é exatamente isso aí. Inclusive, vou até mostrar mais uma vez aqui. Opa, tô entrando errado. Vou mostrar aqui outros personagens para você ver que a maioria dos meus personagens são tudo dourado, olha lá. A Sasha é dourada. O Darren, igual eu mostrei, é dourado. O Morgan é dourado, olha lá. Pode ver. Aqui, ó, o Michael é dourado. Aqui, ó, até o meu amigo aqui é dourado. Quando não tem, você deixa em branco. É melhor você deixar em branco do que colocar qualquer um, né? E aí, fica aí a dica para vocês aí desse vídeo. Espero que tenha ajudado a todos, né? Eu quero mandar um abraço para minha Guilda Brasil 13. Espero que vocês tenham aprendido aí essa dica, que é muito importante pro andamento do jogo, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido esse detalhe aí e que possa ajudar vocês aí. Um forte abraço para todo mundo e fui!